A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família. Bem-vindo a mais um Encontro com Deus, mais uma aplicação pessoal, mais um dia que nós estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento do nosso Rei. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que tenham esse mesmo intuito. Ah, irmã, eu aprendi com essa palavra, então eu queria que outras pessoas também aprendessem. Então compartilhe em nome de Jesus e deixe Deus usar nossas vidas para levar mais pessoas ao entendimento da palavra de Deus. Amém? Nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar a sua dúvida que você tenha a respeito de algum assunto, né, concernente à palavra de Deus, ou simplesmente a sua paz do Senhor. Amém? Hoje nós estaremos lendo o capítulo número 12 do livro de Jó, que nos diz assim: Então Jó respondeu e disse: Na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estás? Eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e o reto servem de irrisão. Toda tocha desprezível é, na opinião do que está em descansado. De que não. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Mas pergunta agora às ilimárias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isso, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância dos dias o entendimento. Com ele está a sabedoria, e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba, e não se reedificará, e a quem ele encerra, não se abrirá. Eis que retém as águas, e se secam, e as larga, e transbordam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis, e ata o cinto dos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala, e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta, e a sombra da morte traz a luz. Multiplica os povos e faz perecer. Dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o coração aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Aleluias, glória a Deus. É interessante aqui, né? Nós estamos vendo Jó respondendo ao seu amigo, né? Que duramente falou com ele, como nós vimos no capítulo anterior, né? Zofar falou com arrogância e sem a menor misericórdia da vida de Jó. E ali Jó, ao ouvir as palavras de Zofar, ele responde: porventura eu não terei também a tua sabedoria? Porventura eu não saberia de tudo que tu estás me falando? Mas, porém, eu te digo que a tua sabedoria é limitada, assim como a minha. Eu acho interessante que aqui Jó, ele declara que sim, os homens têm a sua sabedoria, os mais velhos têm o seu entendimento, mas até os animais, toda a criação de Deus tem a sua devida sabedoria. Mas é incrível como Jó aqui declara a soberania de Deus sobre tudo isso.
Ele diz que não existe sabedoria maior do que a de Deus e que o tolo se deixa levar pelo seu próprio entendimento. É maravilhoso como nessa palavra, Jó, ele fala de 3 coisas muito importantes. A importância da humildade, de ser humilde, né? De saber se colocar no seu lugar. Jó também fala da importância de reconhecer a sabedoria de Deus. Mas não apenas bastando reconhecer a sabedoria, mas precisando observá-la, precisando respeitá-la, né? É interessante como ele declara que tudo aquilo que foi falado era vão, era passageiro, porque são coisas que são levadas ao entendimento do próprio homem. E quando Deus se manifesta, a sabedoria do homem se torna pó. É isso que nós temos que entender, que nada na nossa vida foge do controle de Deus. Que a sabedoria de Deus, ela é suprema, e se Ele nos permite passar por determinados caminhos que nós não escolhemos, que nós não fizemos por onde ir, é porque há algo proveitoso nisso tudo, e que nós precisamos confiar na sabedoria de Deus. Ninguém consegue surpreender Deus. Deus já sabe de tudo. Sabe o que eu acho interessante? Às vezes as pessoas questionam a respeito de Deus como se Deus fosse um ser humano, como se Deus não fosse onisciente, onipotente e onipresente, como se Deus não tivesse com o controle de tudo nas mãos. Quantas pessoas você vê dizendo assim, não, Deus ainda está no controle. Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perderá o controle. Nunca nada do que vier a acontecer nessa terra poderá surpreender ao Deus Todo-Poderoso, porque dele provém toda a sabedoria. Dele provém todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Ele não nos prova além das nossas forças. Ele não nos faz andar por caminhos que já não tenhamos sido preparados para andar por eles. Mas a questão é que a nossa carne, ela não se contenta com a prova, ela não aceita a prova e ela murmura e ela reclama. Certo que nossas provas jamais chegariam ao patamar ali da provação que Jó passou. E ali você vê Jó o quê? Que ele declara que tem que buscar em Deus a verdadeira sabedoria, porque Ele prevalece acima de tudo e acima de todos. É a sabedoria que provém de Deus. Se algo está acontecendo com você e você não está entendendo, pare de buscar a resposta nas pessoas. Cele o teu entendimento através da oração, sabe? Pede a Deus que cele o teu coração, blinde o teu coração das suposições. Você já pensou se Jó tivesse dado ouvido aos conselhos dos seus amigos? Ele tinha se autodestruído, porque ele sabia que ele não tinha feito nada errado. Jó sabia que ele estava fazendo tudo certo, mas ele não estava entendendo porque que tudo aquilo tinha sobrevindo sobre a vida dele. Mas a gente vê nas palavras de Jó a confiança que ele tinha em Deus e que Deus estava no controle. Que você vê que aqui ele fala, né? Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento. Tem, certo? Você vê que Jó, ele falou da arrogância dos seus amigos, de eles se acharem cheios de sabedoria, de eles se acharem justos e perfeitos na presença de Deus, quando na realidade eles estavam se tornando iníquos por conta da sua própria palavra, por conta da sua soberba, por se achar melhor do que Jó. E quando eles viam Jó se defender, eles eram tomados de ira, de raiva. E ali eles queriam como que afundar Jó nos entendimentos dele. Mas glória a Deus que Jó, ele sabia em quem ele acreditava. Ele sabia, ele podia não conhecer Deus pessoalmente, ele conhecia Deus de ouvir falar, ele não tinha intimidade com Deus, mas ele tinha certeza e a convicção de quem era o seu Deus. Ele sabia que Deus não o abandonaria. Ele sabia que Deus, ele estava no controle daquela situação. Ele poderia ter até falado algumas coisas que fugiu à compreensão humana, mas por conta da sua dor e sofrimento. Mas nós vemos aqui que ele declara, sabe, uma coisa que eu achei interessante, é que Jó, ele mostra que a dor não tirou o entendimento dele. Jó, ele declara que ele não se deixou levar pela dor e pelo sofrimento, mas que ele ainda tinha o discernimento sobre a vida dele. E que ele sabia quem ele era. E que ele sabia principalmente quem era Deus na vida dele. O grande problema, muitas vezes, nas maiorias das vezes, é o quê?
é que nós nos deixamos que a prova, que a dor, que o sofrimento tire o nosso entendimento. E ali, como necios, como louco, começamos a falar coisas que não devemos, a agir de maneiras que não devemos, e daquela forma nós acabamos como que desagradando a Deus com nossas palavras. Por quê? Porque nós nos deixamos levar pelo nosso próprio entendimento e não pelo que conhecemos a respeito de Deus. Que aqui foi exatamente isso que Jó fez. Ele reconhece que Deus deu sabedoria até aos animais, né? E que a sabedoria divina, ela está em toda a criação e não apenas nos seres humanos. Você vê que ele declara aqui que não basta apenas conhecer a Deus, conhecer a sabedoria de Deus, mas que precisa-se se submeter a esse conhecimento. Que grande parte de vezes nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. Nós queremos que Deus realize a nossa vontade e não que Ele realize a vontade dele. E aí, aonde está as ciladas e as armadilhas que muitas vezes nós caímos e acabamos murmurando, reclamando, acabamos saindo do nosso lugar, né, de dependência de Deus. Por quê? Porque você sabe da sabedoria de Deus, você reconhece a sabedoria de Deus, mas você não se submete a ela. E isso é um erro fatal em nossas vidas. E onde nós precisamos muito nos policiar. Amém? Em nome de Jesus. Algo que aqui falou na aplicação pessoal, eu achei interessante, cifrei, é que diz assim, ao buscarmos direção para as nossas decisões, precisamos reconhecer que a sabedoria de Deus é superior a qualquer outra que o mundo possa oferecer. Não permita que os conselheiros deste mundo esfriem o desejo de conhecer melhor a Deus. Não permita. Sabe, eu vejo assim, é lindo fazer devocional? É. Mas faça devocional com a sua Bíblia de lado. Nunca, irmã, eu tenho esse devocional, por exemplo. No Jardim da Oração nós estamos fazendo a campanha Quarto de Guerra e estamos usando o devocional Quarto de Guerra, né? Porém, cada irmã recebe o versículo e a meditação antes, para que ela possa meditar, para que ela possa ler na sua Bíblia e não apenas comentar do livro. Amém? Por quê? Porque o fundamento não está nos livros, o fundamento está na Bíblia Sagrada. Amém? Então não permita que nada que o mundo te ofereça, eu falo do mundo, eu não estou falando de coisas seculares, eu estou falando coisas materiais. Não permita que nada disso fique no lugar, né? Substitua o lugar da palavra de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. E nos ajuda, Senhor, a ter discernimento, principalmente na hora da dor, de saber discernir, Senhor, que a tua vontade é a melhor, é a maior e é soberana. E que ninguém pode te surpreender. E que tudo, Senhor, está no controle das tuas mãos. Senhor, nos ajuda a ter fé. O grande problema aqui é que a gente não consegue muitas vezes, mediante a dor, ter fé. Mas nos ajuda, Senhor. Se o Senhor nos ajudar, nós iremos conseguir em nome de Jesus. Oh Deus, abençoa esse dia, abençoa essa tarde, abençoa essa noite. Abençoa, Senhor Deus, nossa casa, nossa família. Abençoa, Senhor, nosso ministério, nossas finanças. Abençoa, Senhor, tudo que a gente for fazer. Meu Deus, direciona, Senhor, que possamos ser direcionados por Ti. Meu Deus, olha por aqueles que estão orando comigo agora, pelos que estão nos cadernos de oração. Abençoa, Senhor Deus, ó meu Pai, Senhor, toda a nossa casa, para que ela venha Te glorificar em nome de Jesus. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida. Livra-nos de choro, acidente, angústia, dor, tribulação, opressão, má notícia, enfermidade. Livra-nos das portas dos hospitais. E que Tua bênção, que não acrescentadores, seja conosco, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor Deus, dessas mazelas que estão aí fora, em nome de Jesus, dessas doenças que estão aí fora. E não permita que nenhum mal se chegue até nós, em nome de Jesus. E assim nós Te louvamos e Te agradecemos, para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E não esquece, a sabedoria de Deus acima de tudo e acima de todos. Amém? Em nome de Jesus.